O terceiro capítulo de Paulo o Apóstolo começa com Paulo arrependido, com as mãos trêmulas, e ainda lembrando o que aconteceu com Estevão. Paulo tenta se justificar dizendo que era necessário e que Estevão não negou a Jesus, por isto foi morto. Ao mesmo tempo em que Caifás, sua esposa e Jonatas comemoram, Gabriela chora, sendo consolada por seu pai. Saulo fica pensando no que pode fazer em relação a Gabriela, quando de repente ela aparece. Saulo pergunta o que Gabriela está fazendo no sinédrio àquela hora da noite e fala que é perigoso para uma jovem bonita como ela andar sozinha pelas ruas tarde da noite. Gabriela diz que Saulo também não deveria estar ali tão tarde. Então Saulo vê que Gabriela ainda usa o enfeite de cabelo que ele lhe deu. Saulo fica contente e diz que pensou que Gabriela jamais voltaria a falar com ele, tampouco usar algo dado por ele. Gabriela vai direto ao ponto e pergunta a Paulo se ela também deve fugir ou se ele a matará como faz com quem segue a Jesus. Paulo diz que Gabriela deve pensar melhor nesta situação e não se deixar enganar pelo povo desta seita, que ela esqueça de vez essa história e ficará salvo junto com sua família. Gabriela se irrita com Saulo e resolve sair, mas Saulo logo impede, correndo atrás de Gabriela e segurando a sua mão. Saulo diz que ama Gabriela e que jamais faria nenhum mal a ela. Ele a abraça e logo a beija. Gabriela diz que jamais irá negar a Jesus nem mesmo pelo amor de Saulo. Saulo pergunta se Gabriela realmente mudou tanto assim, pois ele nem a reconhece mais. Gabriela explica que desde que conheceu Jesus, a sua vida mudou completamente e para melhor, e que Saulo também deveria abrir os olhos e parar de perseguir aos cristãos. Saulo diz que jamais abandonaria por seu Deus por uma seita de homens. Gabriela fica triste e resolve sair de perto de Paulo. Na manhã seguinte, todos estão reunidos no sinédrio. Caifás começa a elogiar a atitude de Saulo, desde a morte de Estevão. Os cristãos estão se reunindo cada vez menos e estão com muito medo. Gamaliel se aproxima de Saulo e pergunta se ele e sua família também devem fugir ou se Saulo irá prendê-los, pois sabe que ele e sua família admiram Jesus. Caifás intervém e diz que Saulo irá prender apenas aqueles que incentivem a seita e não apenas os que a admiram. Portanto, se Gamaliel e sua família não incentivarem ou reunirem pessoas em nome de Jesus, nada de ruim acontecerá com ele. Porém, Saulo intervém, dizendo que só isso não seria suficiente. Eles precisam demonstrar mais força para acabar de uma vez por todas com esta seita antes que ela se espalhe. Saulo sugere prender a todos que estavam ouvindo as palavras dos apóstolos, tanto os que admiram quanto os que escutam, poupando apenas os apóstolos, pois eles gostariam de ser presos ou mortos para se sentirem mártires. Gamaliel se sente ofendido com as palavras de Saulo e resolve se retirar. Caifás e os outros homens aplaudem Saulo, que se sente muito bem com o elogio. Enquanto isso, nos aposentos dos apóstolos, uma seguidora de Jesus chamada Dália está com muito medo e começa a chorar. Ela fala para Pedro, Tiago e Barnabé que já não aguenta mais esta situação. Ela tem filhos pequenos e precisa pensar nas crianças, não pode ser presa ou morta. Pedro e Tiago tentam acalmar a mulher, dizendo que é exatamente isso que eles querem, espalhar o medo entre os seguidores. Mas quem segue a Jesus não deve temer perder o corpo, mas sim a alma. A mulher explica que tem que pensar em seus filhos primeiro e começa a chorar totalmente descontrolada. Pedro diz que entende bem esta situação, afinal ele negou a Cristo 3 vezes antes de receber o Espírito Santo, e explica para o marido da mulher que ela está assim pois ainda não recebeu o Espírito Santo.
Ele tenta acalmar sua esposa, mas é tudo em vão. Tiago, Barnabé e Pedro estão conversando sobre novos seguidores de Jesus em outras cidades e também falam que eles precisam se espalhar e levar a palavra de Jesus para outros lugares. Gamaliel vai até o encontro dos apóstolos e diz que o assunto é urgente. Saulo está prestes a prender a todos eles, inclusive os seguidores de Jesus. Todos ficam extremamente apreensivos. Do lado de fora, a mulher é abordada por seu marido Timão. Dália explica que não pode correr este risco e pede para que ele também abandone a Cristo. O homem tenta explicar para sua mulher que antes ele era um homem orgulhoso e bebarrão, e fala o quanto Cristo mudou a sua vida, mas ela diz que o prefere assim como era antes, do que um homem morto. Quando de repente o casal percebe a movimentação em outro ponto, Saulo está com diversos guardas prendendo a todos os seguidores de Jesus. Todos são violentamente colocados em celas e Saulo reconhece o casal que estava no grupo de Pedro no dia em que ele seguiu Gabriela. Dália e seu esposo tentam se defender e falam para Saulo que não podem ser presos pois têm filhos pequenos. Saulo grita que ela deveria ter pensado em seus filhos antes de seguir Jesus. A mulher é agredida pelos guardas e seu esposo também e jogados na cela. Gamaliel, que saía junto com Pedro, Tiago e Barnabé, percebem toda a movimentação e a extrema violência com que Saulo está mandando perseguir e prender os cristãos. Ele diz para os apóstolos fugirem dali, mas Pedro grita por Saulo e diz que está lá para ser preso também. Saulo diz que não irá prendê-los, não ainda, mas que eles sofram vendo o que está fazendo com seu povo. Tiago e Pedro se revoltam com Saulo, mas Gamaliel intervém. Saulo diz que irá perseguir e prender até o último cristão, mesmo que isto lhe custe toda a vida, e que Pedro e os demais parem e vejam o que estão fazendo ao tentarem espalhar esta falsa seita e irem contra os ensinamentos de Deus. Gamaliel tenta acalmar a situação e pede para saírem dali. Mais tarde, alguns apóstolos e seguidores tentam ir conversar com Saulo e talvez tentá-lo convencer de que não estão tentando fazer nenhuma rebelião ou negando ao Deus. Eles tentam visitar alguns dos homens presos, mas são impedidos pelos soldados. Então Saulo surge perguntando o que está acontecendo ali. Pedro vai falar com Saulo e pede para ele voltar atrás no que fez. Saulo fica enfurecido, acusando Pedro de ter feito uma lavagem cerebral em sua noiva e dá uma bofetada em Pedro, derrubando ele no chão. Pedro então oferece a outra face, deixando Saulo ainda mais chateado com esta situação. Enfurecido, ele ordena Pedro que pare antes que isto fique fora de controle e prejudique ainda mais pessoas. Pedro diz que ele apenas está repassando os ensinamentos que o Senhor Jesus lhe ensinou, como amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, e também oferecer a outra face, e amar quem vos odeia. Saulo fica enfurecido e ordena que Pedro se retire de sua frente. Pedro vai embora. Então Saulo novamente tem a visão de um boi que está vindo em sua direção. Saulo se assusta e cai no chão. Gabriela vê e corre na direção de Saulo, pergunta se está tudo bem e fica olhando na direção em que Saulo também está olhando, mas não vê nada. Ela pergunta se Saulo se alimentou hoje, mas ele diz que está jejuando. Gabriela pergunta se Deus está se agradando dessas atitudes dele, e Saulo responde que sim. Gabriela fica chateada e vai embora. Ela diz que não quer ser uma outra vítima de Saulo. Ele diz que basta que ela abandone a sua fé em Cristo. Gabriela vai embora e Saulo fica pensativo. Do outro lado, os apóstolos estão conversando sobre os seus planos
quando a moça se aproxima e Tiago pede para que ela saia, pois estão tendo uma conversa em particular. Barnabé pergunta o que está acontecendo, pois a moça parece se interessar por Tiago. Ele a dispensa e ela vai embora. Eles então falam sobre os planos de saírem da cidade para espalharem a palavra de Jesus em outros lugares. Mas a mulher então volta com a desculpa de que esqueceu a sua bolsa para ouvir o restante da conversa. Eles percebem, então param de conversar e ela vai embora, mas já ouviu o suficiente. Ela é uma espiã de Jonatas e repassa tudo o que ouviu para Jonatas, Caifás e Saulo, sobre os apóstolos estarem planejando fugir e levarem o Evangelho de Cristo para outras cidades como Damasco e Samaria. Caifás diz que Saulo deveria prender todos em Samaria, mas Saulo tem uma ideia melhor, Damasco, pois se ele fosse para Samaria, daria a chance de todos os seguidores e apóstolos fugirem e espalharem ainda mais a ideia de Cristo para outros locais. Porém, se ele for logo para Damasco, pegará todos de surpresa e sem direito à fuga. Caifás diz que essa é uma ideia brilhante e por isso mesmo ele escolheu Saulo para esta função.